Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o meu processo, assim, o que aconteceu entre eu dar submit no meu application e eu ficar online de verdade. Se ficar um pouco baixo o áudio é porque agora já é 1 e pouco da manhã e aí eu tenho que falar baixinho pra não acordar o pessoal aqui. Mas enfim, como eu disse no outro vídeo, no vídeo anterior, eu dei submit no meu application dia 10 de novembro. E aí a minha agente já tinha dito assim que ele demora mais ou menos entre 10 e 15 dias para ficar, né, online. Então, assim, no Au Pair Room, que é o site da Au Pair Care, quando você dá submit no seu application, ele mostra como se fosse uma linha do tempo dos processos que tem que acontecer durante o seu o processo da viagem em si, assim. Então, tipo, desde do submit que você deu até a sua chegada na casa da família. E aí, ele aparece assim, ele aparece primeiro que ele está sendo revisado pelo seu representante local, e aí o próximo passo, ele está ele está sendo revisado pela matriz, certo? E aí o próximo passo seria o matching com as famílias. E aí o meu application ficou tipo um tempão preso no passo de revisão, de sendo revisado pelo meu representante local. E aí eu perguntei várias vezes pra minha gente, falando, mano, mas isso aqui não evolui. Perguntei pras meninas nos grupos no Face e aí a resposta foi a mesma, de que assim, o meu application ainda estaria preso, né, sendo revisado pela minha agência aqui da minha cidade. E a minha agente falou que ela já tinha mandado lá pra matriz. Então eu não sei se isso é uma coisa que acontece assim mesmo ou sei lá o que aconteceu. Mas enfim. E aí demorou um tempinho assim pra eu ter um retorno da matriz, né? Porque eu nem sabia disso, mas eu fiquei sabendo que antes da gente ficar online, a gente tinha que responder um questionário, que é o DISC, que é um questionário sobre a sua personalidade. Então você responde algumas perguntas, e aí é de múltipla escolha, e você vai lá, responde as perguntas, é rapidinho, e aí ele dá tipo um resultado de como é a sua personalidade. E isso você pode depois salvar no seu computador, mas ele serve assim pra como um reforço do seu perfil, né? Então, um tempo depois, eu recebi esse disc pra eu fazer. Eu acho que ele foi depois que eu recebi depois de eu ter trocado alguns e-mails com o pessoal da matriz. Mas enfim, eu fiz esse disc, foi super tranquilo, eu salvei o resultado depois lá no meu computador. Se vocês quiserem, eu até mostro pra vocês depois. Mas enfim. E aí, o que aconteceu? Um tempo depois de eu ter dado submit no meu application, ter ficado enchendo o saco da minha agente, eu recebi um e-mail de um representante da Au Pair Care lá, né, da Califórnia, dizendo que ele tinha olhado meu perfil e que ele queria conversar comigo sobre o programa de Infant Specialized. O que é o programa de Infant Specialized? Basicamente que você vai fazer um treinamento a mais para poder ficar, para poder cuidar de bebês menores de 1 ano, tá? Alguns dizem que é menor de 2, mas eu ouvi da boca do próprio agente que é menor de 1 ano, tá? Então, você, no dia nos treinamentos que a gente faz lá na terrinha do Obama, a gente faz um treinamento específico para cuidar dos bebês. E isso é oferecido apenas a algumas au pairs, assim, baseado nas referências delas, né? E aí eu falei, legal, né? Eu vou cuidar de bebê, ai que ótimo, bebê maravilha. Mesmo sabendo que tem um monte de contras, né? Eu gosto muito de bebês. E aí eu fiquei animada com a ideia. E aí eu respondi pra ele, beleza, vamos conversar. E a gente marcou um Skype pra um dia. Eu não lembro exatamente que dia que é.
Mas eu acho que era no próprio dia 2, acho que era o dia 2 de dezembro, que foi o dia que eu acabei ficando online. Marcamos um Skype pra esse dia, à tarde, né? E aí, à tarde no meu horário, de manhã no horário dele. E aí a gente combinou o seguinte, combinamos que seria às 3 da tarde no meu horário e às 9 da manhã no horário dele, né? E aí eu falei, beleza. Fiquei muito nervosa, porque eu falei, nossa, a primeira entrevista em inglês que eu vou fazer, assim, sabe? Tipo, com um nativo, e aí o cara vai me avaliar, e não sei o que. Bom, fiquei super nervosa, me deu dor de barriga, me deu... Ai, pressão subiu, brincadeira, não subiu não. Mas a parte da dor de barriga é verdade. E eu fiquei muito nervosa e tal. E aí, quando foi umas 2h30, eu já fiquei online, ele pediu pra eu adicionar ele no Skype. E eu adicionei, ele aceitou, e eu fiquei online e fiquei esperando ele me chamar. E eu esperei até umas 3h10. E aí, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito afobada, e assim, a americana tem fama de ser muito pontual, né? E aí eu falei, meu, estranho, o cara não veio falar comigo. Peguei e mandei um e-mail pra ele, falando assim, só queria saber se ainda tava em pé a nossa conversa e tal. E porque eu já tô aqui te esperando, mas eu não sei, né? Se eu te chamo, você me chama. E aí ele me mandou uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem no próprio Skype, lá no chat do Skype, falando assim: nosso encontro, né, a nossa conversa era às 9. Agora eu não posso falar, porque eu tenho uma reunião às 9h30. E isso era tipo uma 9h15, né, no horário dele. Ou seja, 3h15 aqui no Brasil. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? O que a gente pode fazer? Ele mandou uma coisa que eu não entendi. Era uma pergunta, porque não tinha interrogação, mas tinha estrutura de pergunta, assim, sabe? Parecia uma pergunta, eu não entendi. Mas ele falou alguma coisa do tipo assim, a gente se fala depois, a gente se fala às 10 horas aqui, 4 horas aí, tudo bem? E aí eu falei, puta que pariu, porque eu precisava sair, porque eu trabalho no final da tarde, então eu precisava sair no máximo 4 horas de casa. Aí eu falei com a minha mãe e tal, ela falou, não tem problema, eu te levo depois pro seu trabalho, e então você pode ficar aqui. Aí eu falei pra ele, beleza, a gente se conversa então às 4 horas, eu fico te esperando, e aí, beleza. Aí já fiquei puta e mais nervosa por isso ter acontecido, sabe? Pareceu que era um descaso dele, assim. Eu tava lá, eu falei pra ele, meu, eu tô aqui desde as 2h30, como é que você, né? Como é que você não me viu aqui? Mas enfim. E aí, quando tava bem próximo das 4 horas, assim, ele já mandou uma mensagem falando assim, tipo, posso falar agora? E já me chamou por vídeo. E aí a gente conversou e eu fiquei bem nervosa, assim, era um menino novinho, assim, super simpático e tal. E aí ele me fez várias perguntas, assim, outras que eram bem diretas e outras, assim... No geral, ele é uma pessoa bem direta, perguntando das minhas referências com crianças, se eu me sentiria confortável cuidando de um bebê, coisas do tipo. A conversa durou uns 20 minutos, assim, e eu fiz umas piadas, tal, foi bem assim, bem tranquilo. E aí ele me ofereceu o Infant Specializer, me explicou como é que era, mesmo já sabendo como é que era, ele me explicou. E eu aceitei. Ele perguntou se eu tinha interesse, eu falei, claro que sim. E aí ele falou, beleza, então vou te classificar como Infant Specializer. E aí depois ele só me fez algumas perguntas, assim, de umas coisinhas que eu não tinha terminado de responder no meu perfil. E aí ele terminou as alterações e ele falou assim, ainda hoje você fica online, tá bom? Parabéns, boa sorte, você vai ser uma ótima pair, tchau. E aí eu fiquei feliz, soltando estrelinhas, vomitando arco-íris pra todos os lados, porque eu fiquei muito feliz de ter passado na entrevista. E aí ele me mandou lá um e-mail falando que eu já tava online, né? Eu recebi depois lá os e-mails falando que eu tava online, coisas do tipo. E aí eu tentei entrar, mas aí eu já tava atrasada pro meu trabalho e aí eu acabei saindo de casa. Bom, depois, eu acho que acabou sendo no mesmo dia, eu fui olhar o meu perfil e eu percebi que do meu au pair room eu não enxergava o perfil, eu não sabia disso. Mas a gente não enxerga o perfil que as famílias veem, a gente só vê se tem família no nosso perfil ou não, né? E mais umas outras coisas.
E aí eu perguntei lá no Face pras meninas como que eu fazia pra ver o meu perfil e tal, porque eu tinha ficado muito curiosa. E aí elas me disseram que eu tenho que me caçar, né? Você tem que se caçar lá no site da Au Pair Care, por onde as famílias enxergam as au pairs. E aí eu fui lá me procurar. E eu me procurei por meia hora lá, em todos os lugares possíveis. Lógico que eu comecei procurando no de Under 2, e só tinha uma outra Marina lá, que era a única menina que tinha o selinho de Infant Specialized, mas não era eu. E eu me cacei, não me achei. Aí eu mandei um e-mail pra minha agente, e aí ela acabou não respondendo. Aí no dia seguinte eu procurei o meu perfil e eu me achei. Me achei no perfil de Over 2. E aí eu falei, mas que caralho que eu tô fazendo aqui desse perfil de Over 2 se eu fui classificada como Under 2 Infant Specialized? E aí mandei outro e-mail pra minha agente questionando e tal. Isso foi numa quinta-feira, que foi quando eu consegui, né, realmente ver eu ficar aparecendo pras famílias. E aí ela não me respondeu nem na sexta, nem no sábado, domingo menos ainda. E aí na segunda-feira eu mandei um outro e-mail pra ela. E aí ela falou assim, eu vi o seu e-mail, já encaminhei pra Au Pair Care, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô esperando uma resposta deles. E assim que eu obtiver a resposta, eu te mando. Beleza, fiquei esperando. E aí, no mesmo dia, a Au Pair Care respondeu. Eles responderam o seguinte, que antes de fazer a entrevista comigo, eles não tinham percebido que uma das minhas referências como com crianças Under 2, eu tinha feito com menor de 14 anos. Eu tinha começado a experiência menor de 14 anos. E, pelo que deu a entender, eles não consideram, né, menor de 14 anos como trabalho. E aí eles simplesmente desconsideraram as minhas horas e eu fiquei sem horas suficientes para cuidar de Under 2. E aí eles, simplesmente invalidaram a minha entrevista. E aí eu fiquei como Over 2. E eu fiquei muito puta. Muito puta por ter feito perder meu tempo, sabe? E ter criado essas expectativas e tudo mais. E aí eu falei pra minha gente, nossa, se eu soubesse disso eu nem tinha me candidatado pra Under 2, então pra perder tempo eu não tinha feito isso. Mas perguntei pra ela se ainda assim eu poderia, né, tentar Under 2, e ela falou que sim, que eu teria conseguido outras experiências e tal. E eu falei assim, quer saber? Eu falei, nem vou tentar, você sabe por quê? Porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, sabe? Pra mim, isso quer dizer que não é pra eu tentar Under 2. E aí, eu meio que deixei de lado, assim, né? Falei, não vou fazer. Falei pra ela, né? A gente perguntou se você tem interesse, você pode fazer, eu te ajudo. E eu falei, deixa pra lá, eu vou ficar como Over 2 mesmo. Então, eu acabei ficando como Over 2 mesmo. E eu fui muito feliz nessa minha escolha. Mas eu vou contar no próximo vídeo, porque os vídeos têm ficado muito longos. Então eu conto no próximo vídeo porque fui muito feliz. Então, ou seja, depois dessa novela mexicana toda, assim, tudo se normalizou. Assim, era mais ou menos, era quase dia 10 de dezembro, né? Era um pouco antes, assim. E eu fiquei online no dia 2. Enfim, então foi um tempinho que eu perdi, né? Eu acabei ficando bem chateada, assim, porque eu perdi tempo com a entrevista e com esse Under 2 que acabou não dando certo. Mas fica a dica pra vocês, meninas. Experiência menor de 14 anos não vale. Ou seja, se você cuidou do seu irmão, da sua irmã, do seu primo e você era menor de 14 anos, sabe aqueles papos tipo, a minha vida inteira eu cuidei do meu irmão, a vida inteira eu cuidei do meu primo, do filho da minha vizinha. Esquece. Não vale. Nem percam seu tempo. Enfim. Sobre a entrevista, pra quem for fazer o Infant Specialized, super tranquila, não fiquem nervosos assim. Americano costuma ser bem direto e sério. Não assim, mas mais diretos, nem tão sérios assim, mas mais diretos. Então isso acabou parecendo um pouco secos, assim, e isso meio que deixa as meninas nervosas, mas não fiquem nervosas, não é nada pessoal, é só que eles são assim mesmo. Deixem umas palavrinhas chaves assim anotadas do lado, assim, pra entrevista, pra vocês não esquecerem. E acho que é isso. Enfim, eu só queria contar essa minha novela mexicana pra alguém, porque eu fiquei bem chateada mesmo, assim. Se a minha gente tivesse me dito antes, nem tinha perdido tempo.
Enfim, então no próximo vídeo eu falo como foi o contato da primeira família. Eu acho que eu vou fazer assim bem divididinho, um vídeo por família, pra não ficar muito extenso, ou eu acabo fazendo tudo junto, eu não sei, eu vou pensar ainda, tá? Mas enfim, espero que ajude vocês, e é isso, beijinho, tchau, tchau.